Eu tenho alunas que começaram ali balé do zero, do absoluto zero, e foram aprendendo balé, né? E em em 1 ano e 3 meses, elas já estavam dançando na ponta. Por quê? Porque elas passaram por um processo de aprender balé. Depois elas foram praticando balé. E como é que elas fizeram isso de aprender balé? Elas foram direto, assim, numa sala presencial? Não. Ah, foi lá pelo Zoom, né, Tia Mari? Lá com você pelo Zoom. Também não. Deixa eu mostrar para você o que é o Zoom. Sim, para não levar. Deixa eu tirar aqui a velocidade. Na velocidade normal. Vamos lá, ó. Ah, Mari, então, para aprender balé, a gente tem que fazer as aulas lá pelo Zoom? Não é isso. Deixa eu ver se eu acho só um ponto aqui. Vamos lá. Compartilhar. Ó, isso aqui é uma aula pelo Zoom. O YouTube deu uma travadinha, mas já voltou. Tá normal, tá? Que isso? Vamos lá, então, galera. Bora, todo mundo fazendo aula aí. Coloca aí pra mim nas redes sociais quem é a primeira vez que está na live, para eu saber, é importante. Isso daqui é uma aula pelo Zoom. E aí eu sei que você está aqui pela... Ó, minhas alunas entrando. A Júlia aqui, ó. A Júlia tá aí na live. Ó, as alunas estão entrando, tá vendo? Qual é? Ó, aqui todas as alunas, ó. Barra. Elas ainda estão entrando, é o primeiro exercício. Frente à barra. Ó, tia Mari tá aqui em cima. Aqui em volta tá todas as alunas. Afunda plié. E à frente. Isso é uma aula pelo Zoom. Anterior, afunda plié. E atrás, fecha esticado. Atrás, fecha esticado. Subiu. Desce 2 calcanhares pra frente. A gente vai voltar, acho que você fica. O que acontece nessa aula? O que acontece nessa aula? Essa aula também é uma aula para praticar. É como se a gente estivesse na sala de aula de uma escola, né? Tá cada uma na sua casa, mas é como se a gente estivesse numa escola. Por quê? Porque aqui eu não estou parando a aula para explicar nada. A aula segue. Eu faço uma correçãozinha ou outra e tal, mas a aula segue. Bora lá! Deixa eu ver se eu pego uma correçãozinha. Busca crescer para o teto para não ficar balançando. Olha, a mesma aula. E vou descer de frente. Abre o braço, você não fazer o lado contrário de mim. Olha para a mão direita. Estica, fecha, atrás, plié. Trás, plié. Percebe que não tem uma explicação? Aqui, ó, tá sendo como executar como fazer a sequência, o que é que você vai fazer, mas não tem uma explicação de como executar o passo. Então, isso aqui também é praticar balé. É assim que a gente pratica balé aqui no mundo online. E o que é que aconteceu? Aqui, ó, por exemplo, eu tô dando aula de costas para a câmera. Você viu? Eu não tô de frente. Lá na pandemia, né, os professores vieram e não sabiam direito como interagir. Então, ficou difícil para o aluno conseguir acompanhar. Além disso, é difícil para um professor que não tem experiência ver esse monte de tela aqui, ó, e conseguir aplicar correções, aplicar dicas, né? É bem difícil. Como é que eu consigo isso? Porque eu não comecei agora. Sim? Então, quando você pensa em aula de balé, existe essa maneira aqui, né? Da gente ir lá para uma sala de aula fazer balé. Existe essa maneira aqui da gente fazer aulas pelo Zoom. Essas duas maneiras, elas são práticas, né? É maneira de eu praticar balé. O que não seria praticar balé? Seria uma aula onde... Deixa eu pegar aqui. Ó, uma aula onde a professora vai te explicar tudo que você precisa saber. Por exemplo, essa aqui, ó.
não sei até onde você sabe de balé, não são posições, que é quando a pessoa faz isso aqui, e o joelho, ele vai, eu vou forçar aqui só para você tentar entender, tá? E o joelho, ele fica assim, ó, mais para dentro do que o tornozelo. Estou explicando a posição dos pés. E aí, na hora que a pessoa a distância de um pé, mais ou menos. Meu braço que estava em primeira vai abrir com o dedão. Sim? Então, eu faço isso aqui. Dedinho com calcanhar e calcanhar com dedão. Ficam os dois pés grudadinhos, escondendo totalmente o pé de trás. E aí, esticou. Tudo bem? Ok. Quinta posição, então. Escondi tudo lá. Agora, o braço em quinta posição. A gente estava aqui em quarta, né? Agora, o braço em quinta. Esse que está embaixo, subiu. Quinta posição. É o braço que eu acho que você mais vê, né? Agora, o que acontece com esse braço de quinta posição? Ele não pode virar brinco. Tá? E subir o ombro lá para a orelha. Ombros para baixo. Esse cotovelo, ele não pode ficar nem para frente. E nem para trás, tá? Eu tenho que colocar aqui virado lá para trás. Isso é um andeor, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com essa perna que tá na base. Então, eu giro lá em primeira posição. Percebe que nessa aula eu estou explicando o como fazer as coisas. Estou explicando ali como colocar as posições dos pés, como fazer o andeor. Aí, essa aula, ela segue e vai explicando como fazer tandi, como fazer GT, como fazer, ó, que vem... Ó, tô explicando do tandi, ó, que passa pela meia ponta, estica a pontinha. Isso aqui é uma aula para a gente aprender balé. É assim que eu devo aprender balé depois de adulta, para eu conseguir dançar mais rápido. Por quê? Porque aqui eu tenho tempo de assimilar as informações. Aqui eu tenho detalhes das explicações. Não é festa, tá? GT é como se eu grudasse o pé, como se tivesse alguma coisa aqui, tá? Que eu grudasse o meu pé. Tipo, aquelas melecas de criança, né? Que a criança tira umas melecas do potinho lá pra brincar, aquele negócio de ano. Imagina aquele negócio, tá? E aí eu vou chutar e a pontinha do meu pé vai grudar lá. Grudou. E fechou. Percebe, gente? O quanto isso aqui, ó, grudou. Ó, é isso que a gente faz. Aquilo é diferente disso aqui. É totalmente diferente. Tempo do flex, aqui. Tempo do GT. Porque aqui é tudo muito mais rápido. Aqui, ó, a aula está acontecendo, ó. Não tem como a gente parar e ir explicando o detalhe do detalhe do detalhe. Diferente disso aqui, de quando a gente chega aqui e vai explicando o detalhe do detalhe. Ó, não deixa o seu quadril virar, quando você fizer o GT pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, isso aqui é uma aula para a gente aprender balé. E isso aqui é uma aula deliciosa para a gente praticar balé. Assim como essa aula no Zoom é uma aula deliciosa para a gente praticar balé. Por quê? Porque aqui fica difícil aprender, também não tem, a gente não para, é um passo na sequência do outro, são muitos alunos ao mesmo tempo, ok? Agora, como é que eu faço aqui dentro? Aqui dentro, ó, a gente tem a nossa plataforma, peraí, deixa só que a tia Mari tá perdida aqui, ó. Aqui dentro, ó, a gente tem a nossa plataforma de aulas. Então, aqui tem o nosso treinamento TBD, esse daqui é o nível 1, que é o TBD Aurora. Meu aluno entra, ó, ele começa primeiro a aprender a dominar o corpo dele. Então, aqui ele aprende a esticar o joelho. Tá vendo? Ó, aí é onde eu consigo mostrar por ângulos diferentes. Explica processo por processo. É diferente da gente entrar na fase do praticar enlouquecidamente balé. E não só sobre o corpo humano que a gente vai explicando, né? E não é o corpo humano, na verdade. Na verdade, aqui a gente está explicando o joelho dentro do balé. Como é que funciona o meu joelho dentro do balé? Aqui, ó, uma outra aula. Ó, aqui uma aula de fondue, ó. Explicando exatamente como que funciona o fondue. Tá vendo? 2 câmeras. Aqui eu tô aprendendo, ó. Dedos longes, não pode usar. Ok? Esse é o coupé. Coupé devant na frente. Coupé derrière atrás. Sim, então essa é a grande ideia aqui. Que você entenda, deixa eu voltar aqui para mim. Que você entenda que quando a gente começa a fazer balé depois de adulta, ou quando a gente vai voltar para o balé depois de adulta, a gente só precisa ter clareza do que é que a gente está buscando, né? Ah, não, Mário, eu já me formei no balé
já conheço, né, a maior parte dos passos ali, eu estou voltando realmente a praticar. Legal, você não precisa mais passar pelo processo de aprender. Só que o que acontece? Quando você para aprender, mesmo que você já saiba, você vai reforçar a sinapse que é feita no seu cérebro, o caminho da informação. E aí, recordar aquele movimento fica muito mais fácil.